Tá na hora de economizar energia com a Eletricampus. Seis e 59. Pagar contas de luz altíssimas? Não mais! Pague até 95% menos na sua conta de energia. Fuja do aumento das taxas. Economize drasticamente instalando um sistema de energia solar na sua indústria, comércio ou residência. Venha para a Eletricampus. Solicite um orçamento pelo telefone 3033 2213. Eletricampus, Rua Formosa, 127, ao lado do estádio do Goitacás. A Unimed Campos está presente na vida de milhares de pessoas na cidade, oferecendo bem-estar, saúde e assistência quando você mais precisa. O Eduardo do Apoio Agrícola, a Simone do Espaço Mais Que Perfeito e a Vanessa do Império das Peças podem contar com a Unimed. Conte você também. Planos Univida Empresarial a partir de 2 vidas, com mensalidades começando por R$ 113,12. Venha para a Unimed Campos. Escolha um novo jeito de cuidar do seu dinheiro. Escolha um cartão que é aceito no mundo inteiro. Escolha taxas mais justas de quem não vive às custas de ninguém para prosperar. Escolha cooperar. Olha, o futuro se desenhando. Já imaginou todo mundo cooperando? Escolha um futuro melhor para todos. Escolha cooperar. Escolha Unicred. Quando se pensa em exames laboratoriais, logo vem em nossa cabeça Laboratório Plínio Bacelar. Exames de rotina e os mais complexos, como exames de genética e biologia molecular, através do setor de Biomol. O Laboratório Plínio Bacelar acompanha a tendência mundial em exames laboratoriais, com o que há de mais moderno e tecnológico para garantir o melhor resultado, auxiliando a classe médica na prevenção, no diagnóstico e no tratamento dos pacientes. Laboratório Plínio Bacelar. Compromisso com a qualidade desde 1942. O mercado de tinta evolui a cada dia. Hoje existe tinta para azulejo, para cabo, para piso, para gesso, para madeira, para isso, para aquilo. Tinta para qualquer coisa. A loja precisa de variedade e especialização. Quem não é do ramo fica tão perdido quanto você. Por isso, procure quem realmente entende de tinta e que esteja capacitado para lhe orientar nesse mar de alternativas. Friaça Tintas, a loja que melhor entende de tintas. Acesse friaça.com.br. Tinta é com quem entende. Friaça Tintas. Acerte no ponto com os Jardins do Flamboyant, o único loteamento 100% em área urbana de Campos. Compre seu lote de 360 a 2.500 metros quadrados, na Arthur Bernardes, esquina com Saldanha Marim. Invista no novo eixo comercial de Campos. Invista no Jardins do Flamboyant, o melhor ponto e ponto. Garanta o seu lote pelo WhatsApp 22 99912 5455 ou pelo site jardinsdoflamboyantoficial.com.br. Começa agora o Folha no Ar, primeira edição. Sete horas e 3 minutos, ZYW 219 Folha FM, a rádio que toca você, 98,3, Campos dos Goitacazes, Rio de Janeiro, uma emissora do grupo Folha da Manhã. Começamos agora o Folha no Ar no oferecimento de Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional, qualidade certificada ISO 9001-2015. Unimed, cuidar de você, esse é o plano. Laboratório Plínio Bacelar e apoio Unicred Norte Lagos, quem conhece, valoriza. Vamos, antes de chamar o jornalista Arnaldo Neto e o nosso convidado de hoje, vamos dar uma passada aqui na primeira página do jornal Folha da Manhã, que hoje está nas bancas, quarta-feira. Oposição aciona a justiça por continuidade da eleição da mesa na Câmara de Campos. Câmara de São João da Barra aprova reajuste de servidores. Vizinhos buscam parentes para liberar corpos das 2 idosas que morreram num acidente. Políticas públicas para mulheres em Campos na pauta do Folha do Ar, daqui a pouquinho.
Reunião com o Ministério Público define prazos para a educação sanar falhas na rede de ensino. Freixo e Castro empatam na disputa pelo governo do estado, diz Big Data. A comédia de Gentili e Porchat é censurada pelo Ministério da Justiça. Nova diretoria toma posse na Fundação Benedito Pereira Nunes e mutirão de combate ao Aedes aegypti e roedores em Travessão. Bom, basicamente são os principais destaques do jornal Folha da Manhã e do folha1.com.br, que você pode acessar e ler todas essas notícias com todos os detalhes. E eu agora chamo o jornalista Arnaldo Neto. Arnaldo, um bom dia para você e vamos convidar a Rosiane Morumbi, que é a nossa convidada de hoje, que já esteve algumas vezes aqui no Folha no Ar. Bom dia a todos. Arnaldo, passo a bola para você. Bom dia, Marco. Lembrando também que hoje é dia como você mesmo colocou, do Jornal Impresso, né? O Jornal Impresso traz aí essa manchete da eleição da mesa judicializada e a Câmara sem sessão outra vez, mais uma vez, não teve sessão na Câmara. Como você colocou, a manchete do online, a oposição aciona a justiça e quer a retomada da votação. Tem um impasse entre essas bancadas que impede mais uma reunião e essa novela que já se arrasta há um mês não tem aí nenhum sinal de acordo. Também destaque na capa do jornal, o Ciprozep deu prazo aí para proposta de reajuste e aprovou a sinalização e aprovou um dia para paralisação aqui em Campos. O que vai acontecer ali? Nós que ontem conversamos aqui com a Elaine Leão, presidente do Ciprozep, falamos sobre essa assembleia que ia acontecer. O Ciprozep deu prazo até o dia 23 de março para que o governo sinalize alguma forma de reajuste para o servidor público e também que responda alguns questionamentos sobre quanto que é hoje o percentual de folha e o percentual de arrecadação do município, para que o Ciprozep possa analisar uma contraproposta ou apresentar a sua proposta de reajuste dentro da realidade, não trazer nada aí que seja longe do que o município possa, nada seja irreal. Também não adianta o Ciprozep pedir à prefeitura, Marco, um reajuste de 48%. Exato, aí passa daquele limite, né? Justamente. Então eles querem saber qual é o limite hoje, em quanto que está o limite, o quanto que falta para o limite, para fazer o cálculo de quanto pode pedir a prefeitura. Tem também destaque aqui em relação a uma notícia que não faz bem a ninguém, né? Quase todo mundo todo dia come um pãozinho, né, o pão de cada dia, e a guerra vai fazer subir o preço do pão francês. Já impactou direto nos combustíveis, né? Nós tivemos esse aumento recente, já justificado pela política adotada pela Petrobras, com o impacto da guerra na Ucrânia, lembrando que a Rússia é produtora de petróleo, e a Rússia também é a maior produtora de trigo. Rússia e Ucrânia respondem por 30% da produção mundial de trigo. Então, com essa guerra acontecendo, o preço do trigo já começa a subir. Então, o conflito entre exportadores já faz o preço da commodity subir, disparar, o que deixará o pãozinho mais salgado, assim como o macarrão e tudo que leva trigo, né? Então, a tendência é que nas próximas semanas esse aumento chegue no bolso do consumidor, né? Chegue no final, chegue na ponta, chegue no bolso do consumidor. O pãozinho também mais salgado, assim como já está o combustível e como já tem aí outros alimentos também que estão ficando mais caros, porque tem outra questão, fertilizante, que é outra coisa também que a Rússia exporta bastante e por isso vai ter influência também no preço de qualquer gênero alimentício, porque toda agricultura usa esse tipo de fertilizante, toda cultura, né, usa esse tipo de fertilizante. Então, assim, é uma guerra que acontece lá no leste europeu, mas a gente vê que as dimensões econômicas dela, o impacto econômico, quem sofre é um impacto de morte, com toda essa destruição, é o país onde o conflito acontece, não há dúvida disso. Mas quem sofre o impacto econômico é toda a população mundial, que isso reflete
no mundo inteiro, Marco Antônio. É verdade. Agora, uma coisa curiosa, Arnaldo, só para a gente já chamar a Josiane e começar o nosso papo, mas você vê que diferentes padarias, né? Você chega numa padaria mais humilde, num lugar, às vezes o pãozinho é bonzinho, vende meia dúzia por R$2. Você compra. Aí você chega numa outra padaria um pouquinho mais sofisticada, o mesmo pãozinho, você já não consegue comprar meia dúzia com R$2, já são 4, 5, quase o dobro do preço. Não havia, antigamente a antiga Sunabe, dizia que todos tinham que vender o pãozinho pelo mesmo preço do quilo, e você tinha que pesar. E se você não tivesse o pãozinho francês, tivesse acabado, você tinha que vender o mais parecido pelo preço do pão francês. Mas eu acho que isso aí caiu em desuso, né? Não pegou. Mas vamos lá, Arnaldo. Vamos convidar então. Essa questão do quilo, normalmente é quilo, né? Mas assim, eu não costumo comer pão todo. Na verdade, é raro o dia que eu como pão, não é uma coisa que faz parte do. Eu não gosto, não é do meu dia a dia. Mas quando dá vontade eu vou à padaria, esses dias eu fiquei assustado, Marco. Eu fico pensando, eu sempre falo que como que a pessoa sobrevive com um salário mínimo. Eu pedi 2 pães, deu 2 e pouco, mais de R$2. 2 pães deu mais de R$2. Para você ver. A situação não está muito fácil para a população de maneira geral, né? Para quem vive com um salário mínimo de R$1.200. O salário agora aumentou para R$1.200. Aumentou muito. Disparou o poder de compra, nosso poder de compra continua quase que anulado. Você sabe? Mais 2 destaques da capa no final, e depois a gente comenta todas as notícias no final. Mas 2 destaques da capa. Tem uma matéria aqui do Ícaro Abreu Barbosa, que fala sobre o sonho de uma universitária de fazer o seu intercâmbio no México. Ela conseguiu uma bolsa pela UF, mas não uma bolsa integral. E para arcar aí com esse custo de 15 a 18 mil da viagem, ela está fazendo aí uma vaquinha na internet, rifa, para bancar, custear aí esse sonho do intercâmbio. Na matéria tem lá o local, o site para quem quiser colaborar, se for com contato para quem quiser colaborar com a rifa dessa estudante de 23 anos que vem de família humilde e não tem condições de bancar esse custo, mas não quer perder essa oportunidade, ela que cursa psicologia na UF. E por falar em educação, teve uma reunião com o MP ontem do secretário de Educação de Campos, com o Ministério Público, com a promotora Nick, que já esteve com a gente, e foram definidos prazos para sanar falhas na rede. Entre essas falhas, me chama muita atenção o fato de que algumas escolas, Marco, enfrentam um problema com merenda escolar. Nós estamos em 16 de março, depois de 2 anos de pandemia, ou seja, com escolas praticamente fechadas nesse período, quase todas as escolas fechadas nesse período todo, além dos problemas relacionados à estrutura das escolas, e que sabemos disso, conversamos com o Marcelo Pérez aqui na quarta-feira passada, além desses problemas, tem escola enfrentando problema até mesmo com merenda escolar. Na reunião, o Marcelo Pérez, secretário de Educação, se comprometeu a solucionar esse fato relacionado aí à merenda escolar até a próxima semana, Marco Antônio. Pois é, mas eu só vou falar quando você falou do aumento do salário mínimo, ou do salário mínimo que teve um aumento para 1.220, o Milor Fernandes, o grande jornalista, escritor e humorista Milor Fernandes, disse uma vez, ele falou assim, poxa, as pessoas ficam criticando o governo, mas na verdade o governo deu um aumento de 10% no salário mínimo. 10%, não é nada. Entendeu? Isso foi a expressão do Milor que ficou na história. Não é nada, porque na verdade não é nada mesmo, né, Arnaldo? Mas vamos lá, vamos... É muito pouco, né? Mas vamos lá, é pouco devido a todo esse contexto que a gente vem colocando aí do poder de compra do brasileiro que foi embora com a volta da inflação em 2 dígitos, inclusive, que não víamos há muito, muito tempo. Vamos torcer. E aí o Marcão hoje traz um artigo, só para finalizar, o Marcão Gomes traz um artigo na página 4, página de opinião do jornal, no qual ele fala que nem superamos ainda a crise da Covid e já sofremos com os impactos da crise na guerra da Ucrânia. Então, assim, temos que ter força. Parece que as crises pegam senha, né?
Elas ficam na fila ali, pegam senha. Bom, já dá? Posso entrar? Pode, vai. É incrível, é incrível. Coincidência é danada. Mas agora vamos convidar a Josiane Morumbi para entrar na conversa conosco aqui, para bater um papo. Ela que é a nossa convidada. Josiane, bom dia. Muito bom ter você aqui com a gente. Eu tive a oportunidade de conversar com você aqui no estúdio uma vez. E agora estamos online. E eu passo a bola para o Arnaldo, para ele começar o papo com você. Arnaldo. Tem um bom tempo isso, né? Tem um bom tempo. Antes de pandemia. Antes da pandemia. Exatamente. Agora, lá no Pará, o pessoal fala assim, vamos encontrar quando? Fala, depois da chuva. Porque chove todo dia, né? Aqui a gente fala, bom, antes da pandemia, depois da pandemia. Vamos lá, Arnaldo, bola contigo. Bom dia, Josiane. Nós estamos nesse mês de março com uma programa. Acredito que ainda temos algumas atividades e até isso vamos oportunizar você a falar aqui em relação a isso. Estamos no mês no mês da mulher, comemorado na semana passada o Dia Internacional da Mulher, e você, desde o início do governo, assumiu aí a Subsecretaria de Políticas Públicas para as Mulheres em Campos, Políticas para as Mulheres em Campos. Qual foi o gancho, a principal assunto abordado neste ano, neste período do Dia Internacional da Mulher, e qual a programação que ainda há de se desenvolver neste mês de março, todo dedicado a essa pauta? Gostaria de dar bom dia a todos os ouvintes, né? Agradecer a família aí, FM, Folha no Ar, né? Também, não é? Folha no Ar, esse programa também, né? Esse sempre, todos os dias, 7 horas da manhã, é o mesmo, né? Às vezes troca os apresentadores. E agradecer, né, a oportunidade de estar falando um pouquinho do nosso trabalho, né? Enfim. Então, nós estamos, assim, com uma programação até extensa e a gente nem quis passar no final de fevereiro a programação meio que engessada, porque a gente sabia que quando a gente começa a fazer as atividades, algumas instituições nos fazem esse convite para a gente poder estar falando sobre relacionamentos abusivos, como identificar esses relacionamentos abusivos, levar até essas instituições como é que funciona a Subsecretaria da Mulher, como é que funciona o CEAM, aonde buscar ajuda, enfim, quando envolve idoso ou envolve a criança, como que a gente faz, enfim, a gente tem ido em vários lugares, levando, né, um pouco do nosso trabalho, está sendo extremamente positivo. Fizemos duas agendas consecutivas, ontem e antes de ontem, lá na APAP, com os pais. A Naira nos convidou e dividiu os pais de acordo com as patologias das crianças. E foi, assim, super positivo, porque as mulheres se sentem extremamente valorizadas, se identificam com algumas situações. Então, isso está sendo muito importante, porque quando a gente fala que o combate e a prevenção contra a violência das mulheres não é responsabilidade só do órgão municipal, e sim de todas as instituições, de toda a sociedade civil, é verdade, porque as pessoas começam a entender que elas também são corresponsáveis e que identificam uma situação e outra com alguém conhecido, querido, e acabam se envolvendo. E não é esse bicho de 7 cabeças, a gente pode fazer denúncia anônima, a gente tem órgãos que podem, né, zelar pelo seu sigilo, e aí você está fazendo com que você consiga defender aquela vida. Então, a gente tem ido em vários lugares. Sexta-feira a gente vai a Farol para falar com o público mais jovem. Então, a gente também está dando continuidade a um projeto da cultura, né? Farol todo ano. A gente tem programação com o pessoal da segurança pública. Ontem eu estive também com o Coronel Gustavo, mostrando a importância
que a segurança pública tem nesse combate, né, nesse viés todo aí da violência contra as mulheres. Pedimos apoio a ele para que a gente consiga fazer um trabalho específico com as mulheres que hoje já têm medidas protetivas que são monitoradas com a Patrulha Maria da Penha, porque a gente sabe que muitas mulheres, mesmo com medidas protetivas, às vezes, por falta de apoio psicológico, elas acabam quebrando a medida protetiva e voltando na DEAN, e voltando para o ciclo da violência, voltando para esse agressor. Então, a gente quer dar suporte para essa mulher na sua totalidade, seja na questão da integridade física, na saúde, na questão mental, para que ela se sinta abraçada até na questão das oportunidades de trabalho. A gente tem feito aí várias agendas. Ontem mesmo a gente participou de uma agenda na Firjan com mulheres na indústria, então é super, super gostoso você ver outras empresas, grandes empresas, se importando, né, com essa questão da valorização da mulher, da empregabilidade, de tentar trazer uma igualdade, né, de oportunidades, tanto para a mulher quanto para os homens, que a gente vê que é um percentual tão pequeno, apesar das mulheres elas se prepararem mais na questão estatística, né, de formação mesmo. As mulheres elas são mais graduadas que os homens. Então, assim, a gente não entende por que existe esse preconceito ainda. As empresas, a gente sabe que tem muito a ver com a maternidade, que a mulher se ausenta, que vai engravidar, enfim. A gente está quebrando todas essas barreiras aí, mostrando que a subsecretaria pode ser ponte para todas essas ações. Então, assim, a gente está com uma programação bem flexível e não engessada, e que todo dia muda, e que a gente está dividindo também a equipe, que a equipe é pequena, né? Eu tenho uma equipe muito pequena ainda, e aí a gente está se dividindo para a gente poder estar em todos os lugares. Então, tem psicóloga minha que já falou em debate na Estácio, outra já em escolas particulares, e que a gente vê que tem muitos jovens. A gente também já foi na DataFox a semana passada falar para um grupo de jovens que estavam lá se preparando para ser técnico de segurança do trabalho. Então, a gente está se dividindo aí, Arnaldo. Não sei se eu consegui te responder. Sim, e Josiane, a gente sabe que a política pública de atendimento, sobretudo de atendimento à mulher, não é só no mês de março, né? O mês de março é um mês simbólico, é um mês, como você mesmo falou, de vários eventos para marcar essas atividades da política pública, muitas vezes para apresentar a comunidades mais distantes as oportunidades que se tem, os debates que podem ser feitos, a prestação de atendimento que acontece, mas esse tem que ser um trabalho contínuo. Você, como eu falei, está à frente dessa subsecretaria desde o início da gestão Vladimir Garotinho. Qual a sua avaliação do trabalho que vem acontecendo durante o ano, e o que você pode... Claro que você vai citar, na minha pergunta eu sei que já vem a resposta, você vai citar, por exemplo, a inauguração da CEAM, mas além da CEAM, quais os principais destaques deste período no seu ponto de vista? Então, o CEAM foi uma grande vitória, né? Mas o CEAM também, sem a subsecretaria, a gente não teria o tanto de êxito que nós tivemos, que a subsecretaria, ela traz essa gestão de todo o processo. Então, o CEAM, a gente pega os profissionais e eles têm lá as agendas de atendimentos, atendem, né, de forma agendada, dá continuidade, mas aí quem pensa, CEAM, quem são as mulheres que já estão de alta, né, que não estão fazendo aquele tratamento mais individualizado, que já podem fazer um atendimento coletivo? Aí quem pensa é a subsecretaria. Vamos fazer um café com essas mulheres, vamos fazer uma roda de conversa, vamos fazer um curso para essas mulheres. Então, a subsecretaria serve o tempo todo de suporte ao CEAM, e o CEAM serve de suporte à subsecretaria.
Aí, quais são os avanços? Os avanços que os equipamentos ficaram conhecidos. Eu acredito que já existia muitas das violências que hoje a gente observa, que até chega a sair nas mídias. A gente já vivenciava isso, só que as mulheres não tinham essa coragem, né, de nos procurar, às vezes até de nos procurar antes de ir para a DEAN, né? Então, a gente tem mostrado que precisa ser um combate diário e coletivo, então todas essas partes que eu já falei, né, precisam se envolver. A gente tem feito várias reuniões com toda a rede de apoio a essas mulheres. Então, porque o nosso grande foco, e que a gente achou que era até um pouco mais simples, mas não é analisar todo esse fluxo entre cada um equipamento dessa rede até o CEAM, e do CEAM até esses equipamentos. Então, a gente está fazendo essas reuniões entre segurança pública, educação, junto com a saúde, junto com o desenvolvimento econômico, principalmente dentro da área de trabalho e renda. A gente tem feito reuniões com o Conselho vai ter um fórum municipal agora. Então, a gente está fazendo reuniões com os CREAS, né, que trata dessas mulheres com mais vulnerabilidade, então com a nossa secretaria também de assistência. Então, a gente está fazendo essas reuniões todas e criando um fluxo entre o nosso CEAM e esse equipamento específico, para que depois a gente possa montar de verdade, fazer uma cerimônia para cada um desses autores, ou atores, desses atores, assinarem esse termo, que vai ser um marco muito importante, que a gente vai dividir essas responsabilidades com todos esses atores, todos esses equipamentos, através do nosso pacto que nós vamos estar fazendo sobre o enfrentamento e combate à violência aqui no nosso município. Então, assim, todas as nossas ações são em favor desse grande pacto, porque a gente já observou que é humanamente impossível a gente combater a violência no nosso município de forma individual, só o nosso equipamento. A gente precisa desse todo. Até vocês também entram como uma rede também de apoio, né? Não especializado, entendeu? Onde a gente recebe denúncias. A gente não pode... O CEAM, a gente tem que receber demanda voluntária, né? Essa questão da gente ir até pelo CEAM, da gente ir até a agredida, a mulher que sofreu a violência, a gente não pode fazer essa busca, né? Essa busca ativa. Mas a subsecretaria, ela tem suporte para poder fazer essas buscas. Então, a gente recebe demanda hoje, o nosso CEAM está referenciado no 180, que é super importante. O 180 hoje existe até em outros países, mas ele recebe as denúncias das mulheres, nos faz um documento e manda já para o nosso CEAM, para a gente poder já atender essas mulheres, entendeu? Então, muitas vezes, a subsecretaria precisa de fazer contato com essas mulheres para trazer essas mulheres para fazer o tratamento, ou a gente cuidar daquela violência especificamente ali. Então, a gente tem, assim, eu acredito que em pouco, né, mais de um ano, a subsecretaria, ela já fez grandes feitos. E principalmente porque a gente tem ainda uma equipe que está sendo montada e, de acordo com a necessidade, o prefeito tem nos concedido algumas outras profissionais, né, para que a gente realmente tenha braços, porque esse mês mesmo está sendo, assim, extremamente cansativo, porque é um evento atrás do outro. Então, não sei se eu consegui te responder. Conseguiu, creio que sim, né? Eu estou falando pelo Arnaldo. Por exemplo, a gente já tem uma estatística dos atendimentos, então a gente pretende fazer o mapa da mulher campista, e junto com isso a gente vai colocar alguns dados da violência.
Então, assim, a gente está identificando qual o território, qual a idade dessa mulher, questão de etnia, religião, poder aquisitivo, né, econômico. Então, a gente está estratificando também essa mulher que também é atendida pela gente lá no CEAM. Josiane, bom, não, pode concluir, que aí eu encaixo uma pergunta nesse assunto. A gente tem muito a avançar. A gente precisa de um sim lá da nossa secretaria até, para a gente conseguir o aluguel social, que também é um dos itens que a gente já se propôs desde o início da gestão, porque a gente sabe que essa mulher, às vezes, ela não tem para onde ir com os seus filhos, e não é o caso do abrigamento, do acolhimento lá da Casa Benta, simplesmente ela ter um outro espaço para ela poder viver com o seu filho. Então, a gente precisa de avançar também no aluguel social, e a gente já precisa de avançar muito nas oportunidades de trabalho. Para isso, a gente está estreitando os nossos laços aí com a Secretaria de Desenvolvimento, criando a questão do selo, que é Empresa Amiga da Mulher, para que a gente dê oportunidade e empregabilidade para essas mulheres, que a gente sabe que é o segundo motivo para essa mulher não sair do ciclo da violência. Deixa eu colocar uma pergunta, porque recentemente eu trouxe, num horário meu à noite, uma entrevista com a Maria Franco, que é advogada, presidente da OAB Mulher, e nós conversamos muito sobre, às vezes, a mulher ela sofre uma agressão, vamos supor uma agressão física, um estupro ou uma tentativa de estupro, e isso já foi relatado várias vezes, chega numa delegacia onde ela vai no desespero buscar um certo apoio, e às vezes ela ouve aquela coisa, mas a senhora estava com essa saia curtinha, assim, a senhora estava com essa blusa decotada, acaba sendo uma violência dupla, né? Ela é violentada fisicamente e depois passa por uma situação de humilhação. É claro que hoje nós já temos algumas delegacias especializadas e profissionais treinadíssimos e que sabem acolher. Como você vê essa preparação, esse treinamento que está sendo feito para que as pessoas possam acolher? Ali ninguém precisa de crítica. A mulher não pode ser criticada naquele momento. Ela sofreu uma violência. Não importa que saia que ela estava, que blusa que ela estava, se ela é bonita, se ela é feia, isso não vem ao caso, né? E também esse problema daquele famoso papel que garante um distanciamento, mas ele é um papel, né? E nós tivemos recentemente em Campos, Arnaldo lembra muito bem, de um ex-marido que entrou numa academia e não adianta, a moça correu para dentro da academia e ele a matou e tinha a restrição. Essa é mais ou menos a colocação, como vocês agem diante dessas realidades, né? E que, graças a Deus, algumas pelo menos estão diminuindo. Então, essa questão desse atendimento, assim, não muito especializado na DEAN especificamente, eu não acredito que aconteça. Porque a gente tem uma aproximação muito grande da DEAN, dos inspetores. Os inspetores têm nossos telefones pessoais, entendeu? O que acontece com a DEAN, que a gente está cansado de conversar com a doutora Ana Paula, que ela é uma gestora de um órgão como outra qualquer. O órgão dela é estadual. O órgão dela só trabalha pessoas concursadas, né? O que acontece é que tem poucas inspetoras mulheres, né? E que, por exemplo, na última vez que eu fui lá, parece que duas das poucas inspetoras mulheres, porque as mulheres preferem conversar com as mulheres, e é óbvio esse desejo delas, por quê? Já vem de uma violência contra os homens. Chega na DEAN, vai ser atendida por um inspetor homem, que não, por mais que vocês sejam treinados, vocês nunca vão sentir o que a mulher sente quando ela é violentada, entendeu? Por mais que vocês tenham essa sensibilidade à flor da pele. É um homem, é a figura do homem que ela está sendo reproduzido ali, de um outro homem.
que ela passou pela agressão. Então, assim, eu acho, não, eu tenho certeza que esse tipo de comportamento não existe dentro da DEAN. Pode existir, de repente, em outras delegacias que os inspetores não passam por treinamentos e tudo. O que acontece é que o desejo da mulher é ser atendida por uma inspetora mulher. Só que doutora Ana Paula tem poucas inspetoras, não é contratar pessoas, porque também ia depender também da contratação do Estado, é concurso. Algumas mulheres saem de licença maternidade, ela estava com uma mulher que seguiu o marido, que é delegado, e foi para outro estado, outro município, enfim. E as mulheres acompanham pela questão, né, de família. Então, ela tem um número reduzido que não atende, ela já me falou, que não atende o número de casos que eles têm por dia, né? Apesar da DEAN nossa sempre ficar em primeiro lugar do estado todo, em atendimento, em apreensões e vários outros requisitos que eles são avaliados, entendeu? Mas esse comportamento esdrúxulo, assim, de questão de você favoreceu para que essa violência acontecesse com você por conta do seu comportamento, por conta do que você estava vestindo, por conta de onde você estava, tal. Isso ainda existe, tá? Existe muito ainda, mas não dentro da delegacia. Então, não sei se eu fui, assim, clara, porque, por exemplo, olha, há pouco tempo, a doutora Ana Paula estava com o telefone dela fixo, sem funcionar, não porque não faltava dinheiro para consertar, enfim, é coisa de gestão mesmo, que a operadora não tinha ido lá para poder ver a questão de cabeamento e tudo. A gente tem uma DEAN com infraestrutura antiga, péssima, que não tem uma recepção calorosa, que não tem uma recepção acolhedora, que mal tem um ventilador com umas cadeiras tudo rasgada, com um chão que você pisa e ele vai ficando assim. Enfim, ela ganhou um valor lá do Ministério do Trabalho, parece, e precisava, aquilo só ia dar para comprar o material. Ela precisava de mão de obra para ela poder fazer essa reforma toda lá. Então, ela, como gestora, entende todas as deficiências que hoje tem, mas é deficiência de mão de obra, né? Deficiência física do local. E eu não acredito, entendeu, que o pessoal da DEAN, que são preparados, eles têm um jeito lá, os protocolos que eles têm que seguir de inquérito. Às vezes, eles perguntam mais do que uma vez sobre aquela questão daquela violência que a mulher estava falando, porque às vezes não é a primeira vez que aquela mulher vai na DEAN, ela tem já um ciclo de idas e vindas dentro da DEAN. Pergunto se realmente ela quer fazer o boletim de ocorrência, se ela vai querer a medida protetiva, questiona do jeito que eles têm que questionar, mas eu acredito que não tem esse perfil, os investigadores lá, não, os policiais. Arnaldo. Josiane, a gente fala todo ano, nesse mês de março, a gente aborda essa pauta, especificamente de políticas públicas relacionadas ao direito da mulher, mas todo ano também a gente acaba esbarrando nessa questão da violência. Você assumiu a secretaria em meio à pandemia, e os indicativos nacionais apontam que na pandemia, devido ao confinamento, esses números relacionados à violência doméstica, eles também subiram. Essa é a realidade em Campos também? Vocês têm números estatísticos quanto a isso? Têm acompanhado esses casos de violência doméstica, sobretudo que ocorreram nesse período de pandemia? Então, eu acredito, por conta de todos esses canais hoje, de forma digital, né, você consegue fazer denúncias, tal. Eu acho que poderia ter sido muito mais grave, porque essas mulheres estavam no ambiente doméstico junto com seus agressores, né? Isso foi um fator muito indesejável, né, para a questão da violência. Então, ela ficou presa dentro de casa com esse agressor. Mas,
por exemplo, os disque denúncias, né, que você consegue hoje, você consegue acessar, né, além do 180, agora eu não estou lembrando de cabeça, mas existe um outro número da própria Secretaria Nacional de Políticas para as Mulheres que você pode mandar fotos, você pode pedir ajuda por WhatsApp. Você também, né, consegue hoje, né, algumas mulheres pedirem esse tipo de ajuda por conta dessas facilidades, mas também tem aquelas mulheres que estão na pobreza extrema que não tem o telefone para poder estar ligando e fazendo essa denúncia. Então, o que a gente tem que preparar para essas mulheres? É que ela consiga dividir qualquer instante, porque a gente já fez atendimento lá no CEAM, não só um atendimento, mais de 2, de ter mulheres em cárcere privados aqui em Campos. Em Campos, não longe da gente. Entendeu? Mulheres que estavam em casa em condições subhumanas, à mercê desses agressores. Então, assim, a pandemia, o ambiente familiar, que a gente sabe que é quase 82% da violência que acontece contra as mulheres, principalmente a violência física, ela é num ambiente familiar que era para trazer essa proteção para as mulheres, né? É até um contrassenso, né? Um ambiente familiar que era para trazer mais segurança, traz mais insegurança e mais violência. Então, elas têm que dividir, aprender a não ficar caladas e pedir ajuda para outras pessoas se elas estão extremamente vulneráveis, que não conseguem usar esses canais que hoje facilitam aí você pedir ajuda. Mas a gente sabe que existe uma estatística que realmente mostra que esse número de mulheres violentadas cresceu por conta desse ambiente doméstico, dela estar junto com esse agressor o tempo todo. E de falar de cárcere privados, de situações assim, que você não acredita que o ser humano é submetido. Então, com certeza, Campos não está diferente do nosso país como um todo. Não só nosso país, né? Mundialmente, a pandemia favoreceu muito a questão da violência aí contra as mulheres. Até na questão de estatísticas também de feminicídio, porque a gente sabe que, às vezes, essa mulher já vivenciava essa violência e o feminicídio não nasce da noite para o dia. E como ela estava confinada com esse agressor, isso favorece o feminicídio acontecer, entendeu? Bom, 7h42 minutos. De atendimento no CEAM, né? A gente tem essa estatística. Oi, Josiane. Não, desculpa, Josiane, eu acabei não ligando aqui o microfone para você não me ouviu. Eu ia pedir um intervalozinho agora e a gente volta nesse assunto, porque a gente tem que fazer aquela paradinha comercial que é vamos faturar um pouquinho, tá bom? A gente volta nesse assunto e é o Folha no Ar que você acompanha aqui na Folha FM. Vamos lá, então. Nesse